יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos de volta aqui. A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade hoje a um assunto muito importante, muito complicado, que diz respeito aqui à formação do homem. Nós já sabemos, né? O Senhor criou o homem e a mulher, repetindo, espiritualmente, mas prometeu a eles que eles multiplicariam, eles iriam encher a terra e o ser espiritual, nós sabemos, embora o Senhor já os identificou na criação como macho e fêmea, mas eles não têm formação corpórea para gerar. Então o Senhor já sabia que ia dar a cada um dos dois um corpo, e aí então agora ele vai dar ao homem sua parte corpórea, e depois do homem vai dar à mulher também, vai formar a mulher. Mas todos os dois com propósito, nós vamos depois falar sobre isso. Porque tem muita coisa para a gente falar, porque senão nós começamos a ir saltando, alencando, mas aí muitas vezes vai ficar sem sentido. Eu prefiro esperar um pouco mais e a gente vai aos poucos desenrolando e apresentando, fica mais fácil o entendimento. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus a um homem do barro ou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bem, então nós já dissemos antes, né, que o homem e a mulher são formados de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então nós vemos que o Espírito o Senhor já concedeu quando criou o ser espiritual. Agora ele vai dar a segunda parte, que é a parte do corpo e da alma. E aí então ele vai transformar esse boneco aí de barro em uma alma vivente. Vai dar condições desse homem assumir a sua posição, assumir aí através da sua consciência, assumir todo o entendimento. E nós vamos ver que isso vai acontecer. Então, o Senhor prepara ali um molde, faz um molde ali, faz um boneco, e esse boneco, o Senhor então, quando ele está pronto, todo formado ali, inerte ainda, ele sopra. Esse sopro do Senhor, o Senhor introjeta dentro deste boneco de barro a sua essência. O Senhor introduz nesse boneco aquilo que o Senhor possui no seu interior. Isso, obviamente, como uma linguagem figurativa, né? O Senhor, já sabemos, Jesus já falou com a mulher samaritana, João 4:24, Deus é Espírito. Mas, para que nós possamos entender, então nós estamos usando essa expressão. E a palavra que nos diz que o Senhor soprou nas suas narinas, quer dizer, introjetou dentro do homem a sua essência, e aí esse homem passou então de um boneco de barro a poder transformou-se em uma alma vivente, num ser vivente. Mas não só um ser vivente, um ser com a capacidade maravilhosa que nós vamos apresentar. Então,
Nessa condição aqui, o homem passou a ter uma condição que, ao receber a essência do Senhor, esse homem passou a apresentar alguma coisa diferente. Primeira coisa, esse homem aqui, esse boneco passou a ter a alma vivente, ele possuía um corpo glorificado. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58, quando a volta do Senhor Jesus, quando a segunda volta de Jesus, haverá, primeiro os mortos são ressuscitados com corpo glorificado, e a seguir nós, eu me refiro a nós, porque espero que eu possa estar vivo até lá, mas os vivos terão o corpo transformado, porque nem carne e nem sangue, esse corpo contaminado, esse corpo aqui totalmente depravado, ele não vai poder ver o Senhor. Então o Senhor vai transformar todos. Primeiro os que morreram vão ressuscitar com o corpo transformado. E lá descreve direitinho. Quando o que é corruptível se tornar incorruptível. E aí então nós teremos o mesmo corpo que Adão teve no início, até a queda. Ele perdeu na queda, ele perdeu a condição do corpo glorificado e passou a ter então a carne. Se vocês se lembrarem, só dar uma pala rapidinha, no versículo 3, antes de chegarmos ao versículo 3, o homem e a mulher viram que estavam nus e não se importaram. A seguir, após a queda, eles passam a perceber que estavam nus e tentam se esconder do Senhor. É aí que o Senhor descobre, obviamente, o Senhor sabia, mas o Senhor o confronta. Como é que vocês sabem que estão nus? Comeram da fruta que eu disse para não comer? Mas vamos continuar aqui nesse trecho aqui. Agora, entre as coisas que o Senhor injeta dentro do homem através do seu sopro, tem algo aqui maravilhoso. O homem é dado a ele uma condição que passa a ser a parte mais importante, mais complexa, que é o cérebro humano. Isso que é muito importante, eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Nós vamos falar a respeito que nessa ato de que o Senhor introjeta nas narinas do homem a sua essência, a essência do Senhor, ele está ali criando algo maravilhoso. Porque nesse ato, ao transformar um boneco de barro numa alma vivente, ele ali vai dar criação, vai dar condições e vai dar ao homem algo que ele antes não tinha, que é o cérebro humano. Essa maravilha, e eu posso falar isso com absoluta segurança. Já todos sabem, né? Eu sou neurocirurgião, já fiz curso de neurologia, residência, pós-graduação em neurologia e neurocirurgia, professor de neurocirurgia da UFES durante 50 anos aproximadamente. Então, eu devo conhecer um pouco do cérebro. Mas essa maravilha que é esse órgão, essa maravilha que o Senhor nos concedeu, nós vamos entender algumas coisas, algumas vão ser surpreendidos. Por exemplo, o cérebro, sem puxar a sardinha para a minha área, na minha concepção, é o órgão mais importante, mais complexo, mais completo do corpo humano. Por quê? Eu vou explicar por quê. Vejam bem, esse órgão é o nosso computador central. Ele comanda todos os demais órgãos, todas as demais áreas do corpo humano. Todo o corpo humano está debaixo do controle do cérebro. Então nós vemos que todas as funções vitais, corporais e mentais,
respiração, ritmo cardíaco, sono, vigília, satisfação sexual, compreensão física, funções mentais superiores como cognitiva, raciocínio, memória, análise, entre outras. Tudo isso está ligado, está debaixo da função cerebral. É uma máquina tão poderosa e tão completa. Nós vamos ver que em pleno século XXI, com toda a evolução da ciência, todos os progressos ocorridos, só conhecemos em torno de 30% da função cerebral. 70% é desconhecido para nós. Nós que eu falo, a neurociência, não estou nem falando para mim, não. Então, nós vemos que esse órgão fantástico foi criado por Deus e dado ao homem. O homem que tem essa condição. Interessante que o Senhor, ao criar o homem, já falamos isso, o Senhor concedeu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A livre escolha, o direito de livre escolha. Assim também como ele deu aos anjos. Então, esse livre-arbítrio permite ao homem fazer a sua escolha. O caminho que quer seguir, a direção que quer seguir. Então, agora, lembre-se de uma coisa. Toda escolha corresponde a uma responsabilidade. O homem tem direito a fazer a sua escolha, mas ele é responsável pela sua escolha. Isso é simples. Então, quando nós vemos isso aí, e vemos o cérebro comandando isso, nós vemos aí, no caso, figura simbolizando da alma. No momento em que o Senhor cria o cérebro aí do homem, ele introjeta dentro do homem, tá? A condição da sua alma, que o cérebro representa a alma, os desejos, toda a função de relacionamento, e tudo isto está relacionado. Por isso que o Senhor denomina esse ser aí formado de alma vivente. Ele faz essa interligação de cérebro com a alma. Então, nós temos agora o homem completo. Espírito já foi dado, corpo já está formado aí, o Senhor faz. Dentro desse corpo ele é integrado e é acoplado com a parte do cérebro, e dentro do cérebro foi introduzido também a parte da alma. A alma e o cérebro, elas, na sua função, elas confluem, elas se integram. Então, essa é o grande segredo da parte do homem. Então, não podemos esquecer que o cérebro simboliza a alma humana, já falamos isso, e nele estão localizados todos os nossos sentimentos, desejos. Então, tudo isso é o que a alma apresenta, o que a alma também deseja, o que a alma quer. Então, até aqui, nesse momento da criação, esse corpo era um corpo glorificado. O homem era um ser livre do pecado, um ser que não conhecia o pecado. Por isso que ele se viram os dois, estavam nus e não se importaram. Vai mudar isso depois que o homem desobedece, que o homem cai e que o homem peca. Antigamente, essas funções atribuídas, funções de sentimento, etc., né? Tem aquela frase clássica, né? Filho meu, dai-me o teu coração. Na antiguidade era atribuída ao coração essas funções de sentimento. Isso já caiu por terra, já sabemos que isso não tem nenhuma base. O próprio Paulo nos fala a respeito de que não é o coração, e sim é a mente, quer dizer, aquilo que funciona dentro do cérebro. E é então o órgão fundamental para que nós possamos ter a função acoplada com a nossa alma. Muito bem. Agora uma coisa importante. E o coração, ele é um órgão importante, sim, mas dentro da sua ótica, da sua função. Na realidade, o coração
nada mais é do que uma bomba de aspiração e compressão. Ela recebe, abre, e quando faz a aspiração, ele traz os vasos, o sangue das veias para o coração, aí ele faz a compressão, injeta pelas artérias para nutrir todo o corpo, inclusive o cérebro. O cérebro é altamente dependente da função do coração, porque através da circulação sanguínea, o cérebro recebe 2 elementos fundamentais para o seu funcionamento: oxigênio e glicose. É através da queima desses 2 elementos é que o cérebro pode funcionar e tem a sua função, digamos, realizada aí no caso. E se por acaso o cérebro ficar de 3 minutos a 4 minutos, ele começa as células cerebrais a morrerem. Depois de 5 minutos, então, é morte completa, absoluta. Então, o cérebro necessita, e muito, da pressão sanguínea estabilizada, da circulação sanguínea, recebimento de sangue. Tanto é que com o nosso envelhecimento, com as artérias sendo tomadas por placas ateromatosas, por placas de colesterol rígidas, que não permite a função dos vasos cerebrais como um amortecedor do aumento de pressão, de pico hipertensivo, nós podemos ter as complicações. Primeiro, pode romper, e nós temos uma hemorragia cerebral, né? Nós chamamos de AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH, ou AVCI, acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico. Então, isso aí vai ser uma complicação com a morte de células, com lesões gravíssimas, muito maior no hemorrágico do que no isquêmico. Mas, para ver a importância também do coração, é muito importante o órgão. Mas ele está sob o controle do cérebro, através de estrutura localizada na base do cérebro. Então, vemos assim a importância, né, do cérebro e a importância também do coração. Interessante que o apóstolo Paulo já entendeu, já havia entendido essa mudança de perspectiva do órgão principal, do órgão que dava a sensação de afeto ou de sentimento, o coração, para a mente, para o cérebro. Então ele esclarecia isso muito bem, que a mente humana, quer dizer, resultado da função cerebral, essa mente humana é que era o território aonde haveria a luta principal, a chamada batalha espiritual, onde Satanás tenta, ao dominar a mente, dominar o homem. É um campo de batalha do homem contra Satanás, após a queda. Inclusive, uma citação importante aqui, Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Ele afirma bem isso, né? Que nossa batalha, nossa luta entre o homem e Satanás está na mente, o Satanás tentando dominar a mente. É ali, nesse campo, que nós vamos ter ali tudo para tentar nos dominar, subjugar, escravizar. Ele age de maneira sem férias, sem feriado, sem descanso. Continuamente ele tenta dominar. Agora, uma coisa importante: Satanás não é onipresente, não é onisciente, nem é onipotente. Ele não tem esse poder. Então, Satanás não pode entender e alcançar o seu pensamento. Ele não tem esse poder. O Senhor tem, mas Satanás não tem. Então, como é que Satanás age para tentar descobrir o que eu penso, ou o que eu quero, ou qual é a minha intenção? Basicamente por 2 coisas: pelo que eu falo e como eu ajo. E através disso, ele sempre está
em volta. Sabemos que, por não ser onipresente, ele não está em todo lugar, mas ele tem seus asseclas, os demônios que fazem parte, porque nós sabemos que 1/3 dos anjos, ao exercerem o livre-arbítrio, foram na conversa de Satanás, que queria ser como Deus, que queria assumir o lugar de Deus, ocupar o lugar de Deus, colocar o seu trono acima do trono do Senhor. E nós sabemos no que deu, né? Nós vamos falar nisso, mas vamos adiantar um pouquinho aqui, porque é pertinente a esse assunto. Satanás, ele tentou fazer uma rebelião. Isso está descrito lá em Apocalipse, capítulo 12. Então, houve batalha no céu, Satanás, a antiga serpente, né? O dragão. Então, ele levou na conversa 1/3 dos anjos que se aliaram a ele, achando que iria suplantar. Interessante é que o Senhor, eles não sabiam que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Eles não imaginavam que o Senhor estava ouvindo toda a conversa de Satanás na sua arenga, na sua rebelião ali, prometendo, etc. Então, quando o Senhor tem uma percepção, o Senhor na mesma hora emite uma só palavra. Até então, a classe do querubim e Satanás, na figura de Lúcifer, era o querubim ungido, está descrito lá em Ezequiel 28, Isaías 14. Então, quando o Senhor percebe isso da rebelião de Satanás, o Senhor fala uma só palavra, Miguel. Essa palavra no hebraico é uma pergunta. Quem é como Deus? Então, o Senhor cria uma classe de anjo que ainda não existia e que torna-se o guerreiro do Senhor, o arcanjo Miguel. Só há uma citação na Bíblia, uma única citação na Bíblia do arcanjo. Não existe outros arcanjos. Só existe uma, nominalmente, o nome Miguel. Para os rabinos, para o povo antigo de Israel, Miguel é o protetor, é aquele que guarda o território, a nação de Israel. Inclusive, eles creem que ele está com um pé numa extremidade de Israel e outro pé na outra extremidade. Isso é, obviamente, figurativo, a palavra não nos fala sobre isso. Mas nos fala que o Senhor houve a batalha e Lúcifer, no caso, perdeu, caiu, foi lançado do espaço do Monte Santo. E nós temos uma visão profética, uma visão da eternidade. Em Mateus, o Senhor Jesus está com seus discípulos e vira e diz assim: eu vi Satanás caindo do céu. Obviamente, é uma visão da eternidade, porque quando o Senhor Jesus esteve aqui, já tinha acontecido isso há milhares e milhares e milhares de anos. Mas só para nós entendermos todo o contexto. Então, nossa batalha não é contra a carne e contra a sangue, como Paulo nos diz. É contra as potestades, as vozes do mal, né? E nós estamos protegidos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui, né? Já chegamos no limite e desejamos a você que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo.